bom estar com você mais uma vez. Mais uma semana que se inicia, mais uma segunda-feira. Quem sabe você está dizendo, mas segunda-feira, Mônica, tô cansado, tô cansada. Mas não, meu querido. Esse é o dia que o Senhor escolheu para te abençoar, para ministrar o céu no seu coração, para levantar. Então sacode a poeira, lava o rosto e se levanta, porque o teu Deus é contigo. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora e você vai conhecer um pouquinho mais acerca do testemunho do nosso já amigo Bill Jonathan, do projeto O Vento nas Escolas. Você vai conhecer o porquê de muitas coisas, você vai entender, meu querido, que muitas coisas que você vive na sua vida, elas vão promover o reino de Deus no seu coração e isso vai ser colocado sobre a vida de muitas outras pessoas, gerando a vida e o amor de Deus para as nações. Então nós vamos juntos nessa próxima meia hora aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV, também pelo nosso site tvmca.com.br. Em tempo real você acompanha a nossa programação. Também temos os nossos canais de comunicação e o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br e as nossas duas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade TVMCA e o Frases Devocional Intimidade. E esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Meus queridos, sejam bem-vindos ao Devocional Intimidade. Querido amigo Bill, seja muito bem-vindo aqui ao Devocional Intimidade mais uma vez, né? Mônica, que bom poder estar de volta para a gente conversar um pouquinho mais a respeito das coisas de Deus, né? Glória a Deus. E o Bill, né, é idealizador, Deus é o idealizador e colocou isso no coração do Bill, do projeto Vento nas Escolas, da qual a TVMCA hoje é uma parceira, tá junto ali, né, sempre cobrindo, guardando, tanto espiritualmente quanto com tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos aqui. Mas, Bill, esse quadro é o quadro E Se Fosse Você? Onde a gente tem trazido várias pessoas para contar a sua história de vida, aquilo que passou e que hoje se tornou uma arma mesmo para transformar a vida de outras pessoas. E hoje você já vai dar os números para a gente, já passou por várias escolas, sim, já evangelizou mais de 20 mil pessoas, 20 mil crianças. Só ano passado. Só no ano passado. Mas tudo isso teve um início. Você passou muitas coisas na sua vida. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, a minha história, Mônica, é uma história parecida com a de tantos outros. É uma história de um resgate de Deus. Eu posso dizer que eu fui resgatado por Deus e por seu amor. Eu fui um jovem que fui muito rebelde na minha infância e na minha juventude. Eu fui rebelde porque uma vez eu vi meu pai batendo na minha mãe. E a partir daquele momento eu não quis mais saber do meu pai. Mais ou menos que idade isso, Bill? Com 10 anos de idade eu vi uma cena violenta dentro de casa e meu pai chegou bêbado e agrediu minha mãe. A partir daquele momento alguma coisa mudou dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa, um filho que por causa do dia a dia ficou um pouco largado dentro de casa. Papai e mamãe tinham que ralar muito, tinham que buscar a sustentabilidade dentro de casa. E meu pai, até então, era o meu grande herói. Meu pai, sim, é ator de teatro, fez cinema, televisão. E eu tinha meu pai como uma grande referência. Só que a partir daquele momento, daquela cena... Se rompeu, né? Dentro de mim criou-se um bloqueio muito grande. E eu não quis mais ouvir meu pai. E ali está o desastre. Sim. Porque o filho que não ouve o pai, por pior que o pai seja, ele quebra um princípio. Exatamente. E ali, então, a partir daquele momento, a minha vida, ela se tornou uma bola de neve de problemas. Ali entraram as drogas, eu conheci amigos que usavam drogas e eu também acabei usando. E meu caráter foi sendo distorcido com mentira, com... Enfim, o que você... Um abismo puxa outro abismo, né, Um abismo Bill? puxa outro abismo. E até que eu fui parar no fundo do poço. Aos 23 anos de idade, eu conheci o crack. E o crack me destruiu. Porque até essa questão do crack você pode falar muito, a gente tem falado de forma muito aberta aqui no Devocional e muitos jovens nos acompanham. A destruição no físico
No emocional, no espiritual nem se fala, né? Mas a destruição de muitas coisas, principalmente as pessoas que mergulham e não conseguem sair, muitas coisas são irreversíveis, né? O cérebro, né, de um usuário de drogas, ele é muito, de crack, ele é muito danificado, né? E graças a Deus eu saí num tempo que realmente Deus me resgatou e eu vejo assim que o histórico de um usuário de crack é pouco provável que ele consiga sair. Só um grande milagre. E eu sou esse milagre. Eu me defino como um grande milagre de Deus. Porque aonde eu estava, da onde o Senhor me tirou e para onde Ele me projetou, hoje vendo toda essa trajetória que eu passei, é só um milagre mesmo. E então, hoje, sabendo do que a gente tem feito, é que eu começo a entender, é que eu pude compreender o porquê que nós passamos, por que eu passei por tantas coisas. E quando eu falo nós, eu também falo da minha esposa, que não está aqui hoje, a Bárbara, né? Que também tem uma história de vida fantástica, né? Trágica, porém hoje tudo isso se tornou uma ferramenta poderosa para que outros jovens possam ouvir e possam ter como um exemplo e não entrar no engano das drogas, no engano da violência, no engano do abuso sexual. E o abuso sexual não é somente o toque, mas às vezes um jovem que olha para uma menina diferente, já com uma intenção diferenciada no seu coração. Então tudo isso hoje a gente usa como uma arma em prol dos jovens, né, para difundir também o reino de Deus. São as mazelas da nossa vida que se transformam em caminhos de restauração, eu digo assim, porque não existe nada mais forte do que eu vou chegar para você assim, você está querendo caminhar para o mundo das drogas. Você, mas eu vou só dar uma experimentadinha. Cara, você não vai dar só uma experimentadinha, porque eu usei. Eu fiz e eu sei aonde isso vai dar. E diante de fatos não há argumentos, né? A experimentadinha vai te levar para uma outra e para uma outra e para uma outra. E aí entra a escravidão, né? E eu digo assim, né? O lance da experimentadinha é o desafio e a descoberta. Eu quero descobrir. Eu ouvi falar, me falaram que é diferente, que vai dar algo diferente, então eu quero experimentar. E quando eu experimentei, a princípio parecia ser algo que iria mudar a minha história, beneficiando minha vida. Pelo contrário, ela só destruiu. Porque eram fugas, na verdade, eu quero trazer até um ponto aqui, lá nos 10 anos você teve a paternidade ferida, e aí, então você seguiu uma sucessão de acontecimentos para tentar recuperar aquilo que você perdeu naquele momento, que você foi ferido naquele momento, o seu herói deixou de existir naquele momento, então você começou a procurar outros heróis que pudessem suprir aquilo que estava no teu coração ali, né? Exatamente. E foi roubado do seu coração. A gente sempre vai em busca de uma referência. Todo jovem, pai, que você que está me assistindo, saiba que você é a maior referência do seu filho, até que ele... Eu penso que até uma certa idade você vai ser uma referência para ele, depois ele vai buscar uma outra fora. E se ele não encontrar uma igual à sua, e se a sua referência não for boa, e talvez a de fora for melhor, ele vai trocar. E comigo aconteceu isso. Quando eu fui para fora buscar uma referência, eu encontrei o Cazuza. O Cazuza, um cara que cantava lá, ideologia, eu quero uma pra viver. E eu falei, cara, eu também quero uma ideologia. Mas eu nem sabia o que era ideologia. E é na onda, né? Esse que é o grande problema, E aí eu né? descubro que o Cazuza, além de cantar bem, escrever bem, ele fazia uma outra coisa, ele fumava maconha. Eu falei, cara, maconha, eu vou fumar maconha, vou me tornar parecido com o meu ídolo. E aí eu caí no engano, experimentei uma vez e fui 2, 3, 4, 5. Quando eu vi, eu estava drogado, me tornei um maconheiro. E eu me lembro depois que uma vez, muito doidão em casa, eu ligo a televisão lá na Globo, fala, morreu o líder da banda Barão Vermelho, o Cazuza morreu vítima de AIDS. Na minha época, quando se falava em AIDS, era mais ou menos assim, o cara vai passar 4 quarteirões lá e ele tem AIDS e você vai pegar. Essa era a informação que nós do interior tínhamos. Exatamente.
E o Cazuza agora morrer de AIDS, filho do dono da Som Livre, um cara muito rico e tudo mais. E quando eu ouço aquilo, eu falei, poxa, minha referência, meu pai morreu. Agora o Cazuza, o cara que era meu papai, morreu também. Mais uma vez foi furtado, né? Mais uma vez. E aí eu fui em busca de novo de uma outra referência. E na televisão encontrei outra. Um cara que cantava... Quando o sol bater, o Renato Russo. O Renato Russo, ele falava, lembra e vê que o caminho é um só. E eu falei, cara, é nesse caminho que eu vou, nessa vibe aí. O caminho é um só. E ali, nessa época eu comecei a tocar violão e nas rodinhas de amigo eu comecei a cantar, fazer um sonzinho diferenciado. E foi então que eu descobri que o Renato também fazia algo para preencher o vazio do coração dele. E tudo isso está relacionado a vazio no coração. Toda a fase do homem, desde a queda de Adão, o homem perdeu o relacionamento com o pai. Então ele criou-se uma lacuna dentro do homem, né? E eu entendi assim, eu fui em busca de um amor que meu pai aqui terreno, ele não podia me dar. E a gente sempre quer algo mais, algo mais. E aí no Renato Russo, eu achei que eu poderia encontrar. Descubro que o Renato, além de cantar bem, além de tocar bem, escrever bem, ele cheirava cocaína. Pronto. Você mergulhou em mais um exemplo. Cocaína. E eu me afundei na cocaína. Me afundei de tal forma que eu não tinha como sustentar meu vício, mas agora meu pai estava ganhando muita grana. Ele montou uma empresa de antenas parabólicas e ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele me colocou para administrar a empresa. Poxa, aí eu falei, pronto, agora, já que eu não curto muito meu pai mesmo, e agora eu estou viciado, eu preciso sustentar meu vício, eu comecei a roubar do meu pai. É aquela questão dos abismos que a gente falou, né? Você começou a viver uma sucessão de abismos, porque que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, né, Bill? Mas essa história, tudo isso que você viveu, ela trouxe algo muito tremendo, que a gente vai conversar no próximo bloco e você vai entender. Você que ainda não conhece o projeto Vento nas Escolas, você vai entender que os projetos de Deus vão muito além do que qualquer coisa que você tenha vivido. Então não sai daí, 30 segundinhos e o Devocional Intimidade já volta.